está acontecendo agora. Se você acha que é apenas mais uma lua nova, já está caindo na armadilha. Não precisa temer esse momento, mas ignorá-lo pode ser desastroso em questão de dias. Todos olham para o céu esperando um sinal, mas dessa vez o sinal é justamente o que não está lá. E é assim que essa lua age, passa despercebida pela maioria até ser tarde demais. Enquanto todos se distraem com luas cheias e eclipses, ela opera em silêncio, mudando tudo nos bastidores. E quase ninguém percebe. Não é só uma lacuna no ciclo lunar, é um gatilho. Um instante em que o véu se torna mais fino, não por mistério, mas por precisão. Há um motivo exato para você se isolar nesse período, não por autoconhecimento ou clareza, mas por algo muito mais implacável. A maioria nem vai perceber que já está envolvida, mas você não é como a maioria. Se estiver perto das pessoas erradas nesse portal, o caos delas vira seu destino. Essa lua nova não está pedindo que você fique sozinho. Ela está exigindo que você se torne inacessível, não por fraqueza, mas porque não deve absorver o que não lhe pertence. Nessa fase, não há reflexo, nenhuma luz que volte para confirmar quem você é. E na escuridão total, as pessoas vazam suas emoções, medos, projeções. Se estiver perto demais, sua energia se transforma no depósito delas. Não é poesia, é estratégia. Ou você está na sua própria frequência, ou vira hospedeiro do colapso alheio. Pense nesse momento como um botão de reset, mas ele só funciona se seu campo estiver limpo. Agora, a atmosfera está saturada de ruído espiritual, desespero, confusão, manipulação. Uma conversa errada, uma mensagem inoportuna, um simples intercâmbio de energia hoje pode desviar todo o seu caminho. Então, se sentiu o impulso de desaparecer, escute. Porque o que vem depois não espera ninguém e não chega com delicadeza. O que você está sentindo agora provavelmente é falso. Eis por que não deve confiar nos seus sentidos nessa lua. Seus instintos estão comprometidos, e o mais perigoso é que você não percebe, porque tudo parece real. Esse é o artefato negro, a desorientação que acontece quando a lua some do céu e leva junto sua bússola espiritual. Na lua cheia, somos inundados por reflexo, luz, contraste. Na lua nova, o espelho escurece. Não há retorno, nenhuma resposta energética, e isso significa que as ferramentas que você usa para tomar decisões, seu instinto, suas intuições, podem estar completamente equivocadas. Silêncio nem sempre é clareza. Às vezes, é só distorção sem ruído. Aquela confiança repentina pode ser ego falso. A onda de vazio talvez não seja tristeza, mas um silêncio espiritual confundido com falta de propósito. Se sentir o impulso de contatar alguém do passado, cuidado. Não é a orientação que você está recebendo, pode ser apenas o eco da energia deles, não a sua. Essa lua distorce o sinal, e o pior é que faz isso sem alarde. Você não vai ouvir a interferência, vai sentir algo e acreditar que é sua verdade. Quando, na realidade, é só informação solta, sem âncora. Não dá para ler os sinais se a tinta ainda não secou. Então, nessa lua, não interprete. Não rotule o que está sentindo como uma conclusão. Apenas observe, deixe estar. Não deixe o primeiro impulso definir todo o seu caminho. Porque agora sua percepção não está mostrando o que acontece, mas o que está faltando. Essa janela de 72 horas pode abrir sua próxima trajetória ou prendê-lo no limbo. A maioria acha que a lua nova é só um instante, mas quando você está vendo isso, já está dentro do portal. Agora mesmo, estamos no coração dele. Segundo dia de um túnel de 3 dias, 23, 24 e 25 de julho. E aqui está a verdade, você ainda não perdeu nada. Mas se desperdiçar hoje, o próximo ciclo se fecha sem você. Não se trata apenas do que acontece durante a lua. É o que você faz antes e depois que define sua trajetória. Essa janela de 72 horas está viva e atenta. O que você alimentar agora se tornará sua próxima linha do tempo. E o problema é que a maioria desperdiça esse momento. Enche-o de barulho, telas, comida, trabalho vazio, conversas superficiais, rolagem sem fim, entorpecimento.
Tratam como um dia qualquer, e o portal se fecha sem deixar marca. Dê uma caminhada sem o celular. Jejum, se seu corpo pedir. Diga não ao que parece conveniente, mas desnecessário. Não saia correndo atrás de sinais, deixe que eles o encontrem, se for preciso. Porque não é um teste de ação, é um teste de presença. Ou você se senta com a página em branco, ou a preenche com a mesma história de sempre. E quando esse portal se fechar, você ficará preso ao que foi incapaz de abandonar. Você não está construindo algo novo, está sendo esvaziado para algo que não escolheu. Todos dizem que a lua nova é um recomeço, uma tela em branco, a chance de manifestar o próximo capítulo. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Você não está sendo convidado a começar algo novo, está sendo desmontado, esvaziado, limpo, não da forma bonita ou poética, mas como se estivesse sendo desconstruído por dentro. Você não está entrando no seu futuro está abrindo espaço através de você. Não é uma escolha. Você não decide o que fica e o que vai embora, e é isso que confunde. Na superfície, pode parecer que está fracassando. Projetos emperram. Conversas secam. A motivação some. Coisas que o empolgavam na semana passada de repente parecem vazias. Talvez sinta que perdeu o rumo, que ficou entorpecido ou irrelevante da noite para o dia. Mas não é o fim da sua história. É a lavagem do copo antes que algo novo possa ser servido. Você não está sendo atrasado. Está sendo drenado do que não pode seguir com você. E o que torna isso ainda mais intenso é que não se trata dos seus objetivos ou desejos. A energia agora está cortando laços com coisas que você achava que faziam parte do seu caminho. Está fazendo uma faxina em um nível que sua mente consciente ainda não alcançou. O plano que você pensava estar seguindo está sendo reescrito nos bastidores. Então, se sentir que está em uma névoa, se tudo parece em pausa, se o silêncio é insuportável, ótimo. Isso significa que o processo já começou. O vazio não é o problema. É o sinal. Você está sendo esvaziado para algo que ainda nem se apresentou, algo que sua identidade atual nem reconheceria. Não lute para fazer as coisas acontecerem agora, não force progresso ou clareza. Essa fase não é sobre construção, é sobre desmonte antes que a verdadeira fundação seja lançada. E se parece que tudo está escorregando pelos seus dedos, talvez seja porque suas mãos finalmente estão sendo liberadas para o que vem pela frente. Monólogo de você deveria estar fazendo mais. Mas o que está acontecendo agora não é falta de combustível, é a retirada do combustível errado. Seu sistema está sendo desintoxicado de tudo que não era nutrição, mas sim ruído disfarçado de propósito. Aquela sensação de que nada tem gosto, de que até as coisas que antes te moviam agora parecem ocas. Não é desinteresse. É discernimento. Seu corpo está aprendendo a distinguir entre o que te alimenta e o que apenas te mantinha ocupado. E essa fome que não é por comida, mas por algo que você não sabe nomear? Não tente saciá-la com o que já conhece. Ela não quer ser preenchida, quer ser reconhecida. É o vazio chamando pelo que ainda não tem forma, mas já tem peso. Você não está perdendo o apetite pela vida. Está perdendo o apetite pelas versões da vida que não eram suas. Essa inquietação que te faz levantar no meio da noite, que te faz abrir gavetas sem motivo, que te faz reler mensagens antigas como se procurasse uma pista. Não é a ansiedade. É memória celular. Seu corpo lembra do que sua mente esqueceu, que você já esteve aqui antes, em outros ciclos, em outras vidas, em outros desmontes. E ele sabe que, desta vez, você está pronto para não fugir. A exaustão que te derruba sem aviso, que te faz dormir 10 horas e acordar como se tivesse corrido uma maratona. Não é cansaço. É rendição. Seu sistema nervoso está se recalibrando para uma frequência que ainda não existe no seu cotidiano. Você não está fraco. Está sendo reconfigurado para uma força que ainda não conhece. E aquele momento em que você olha no espelho e não se reconhece? Não é crise de identidade. É upgrade. Sua imagem não está se desfazendo, está se expandindo para além do que o espelho pode capturar. Não tente encaixar o que está sentindo em caixas conhecidas. Não chame de bloqueio criativo o que é,
na verdade, um portal de descarga. Não confunda a falta de motivação com preguiça. Não interprete o silêncio como vazio. O que está acontecendo agora não é um problema a ser resolvido, mas um processo a ser vivido. E a única maneira de atravessá-lo é deixar de lutar contra a corrente, porque não é corrente. É maré. Você não está sendo deixado para trás. Está sendo preparado para algo que ainda não tem nome. E a prova disso não está no que você sente, mas no que você para de sentir. A ausência de certezas não é um sinal de que você se perdeu. É o sinal de que está se aproximando de algo que não pode ser alcançado com a mente que você tinha antes. Essa nova lua não está aqui para te dar respostas. Ela está aqui para te dar perguntas melhores. E as melhores perguntas não são aquelas que você responde, mas aquelas que te transformam só por serem feitas. Então, quando a noite ficar mais densa e o silêncio parecer insuportável, não ligue a televisão. Não encha o espaço com barulho. Não corra para preencher o vazio com o que já conhece. Deixe-o respirar. Deixe-o existir. Porque é nesse exato momento, quando você não tem mais nada para se distrair de si mesmo, que o verdadeiro trabalho começa. E não é um trabalho que você faz. É um trabalho que é feito em você. E quando amanhecer, você não vai se lembrar de como chegou aqui. Mas vai saber, no fundo, que nunca mais será o mesmo. E essa pressão para alcançar, para performar, não é um fio sendo cortado com delicadeza. É um apagão. E nesse breu, seu sistema nervoso não sabe o que fazer. Então ele entra em pânico. Você pode se sentir entediado, inquieto, como se flutuasse num vazio sem sentido. Mas isso não é uma crise. É o reset. Agora, seu espírito está sendo despido de falsos estímulos para encontrar uma direção verdadeira. Só que tem um detalhe: essa direção não aparece de imediato. Existe um espaço entre a excitação e o desejo real, e ele é silencioso. Claro que você se sente estranho, claro que parece que nada está acontecendo, porque sua linha emocional está em desintoxicação, e tudo aquilo que antes te fazia sentir vivo, o scroll infinito, a corrida, a comparação, a busca incessante, de repente sumiu. Ou pior, ainda está lá, mas não te move mais. Você não foi feito para ser motivado. Você foi feito para ser honesto. O que você realmente quer quando não está sendo alimentado? Qual é o seu desejo mais puro quando não há entretenimento, bajulação ou gatilhos? Essa lua força o confronto, e a maioria foge dele, corre para preencher o vazio com mais conteúdo, mais ação, mais barulho. Mas os poucos que permanecem, que sentem a planura sem escapar, são os que descobrem a verdade. Então, se a vida parece ter perdido as cores, ótimo. Isso não é fracasso. É a tela limpando. Não é seu trabalho forçar a próxima onda de inspiração. É seu trabalho observar o que você sente falta, o que busca, o que anseia, sem agarrar. Porque nessa contenção, nessa pausa, a voz real por trás dos seus desejos finalmente vai falar. E quando falar, não será alta. Vai parecer um puxão suave. E você vai saber que é real, porque não foi você quem a perseguiu. Essa luz põe por onde sua energia vaza e quem está se alimentando do seu espírito. Nem tudo que te esgota é óbvio. Às vezes, os maiores ladrões de energia são aqueles que você já normalizou. E sob a sombra dessa lua, essas fugas finalmente se revelam. Hoje à noite, você pode se sentir exausto sem motivo. Pode pensar de repente em alguém com quem não fala há semanas, e só de lembrar, sentir seu ânimo ser sugado. Pode estar fazendo nada, sem celular, sem pessoas, apenas sentado, e ainda assim ter a sensação de que algo está sendo drenado de você. Isso não é imaginação. É o seu campo se alinhando com uma realidade que sua mente vinha ignorando. Energia não mente, mas pode ser roubada em silêncio. Não se trata de entidades sombrias ou sussurros assombrados. Trata-se de uma troca muito real, muito humana e muito negligenciada que acontece entre o seu espírito e os sistemas aos quais você permanece conectado, uma amizade que sempre te deixa pesado, um hábito que parece inofensivo, mas deixa sua mente bagunçada por horas, uma crença sobre quem você deveria ser que te puxa cada vez que tenta descansar.
Essas coisas não são neutras. Elas estão tirando de você, o tempo todo. E essa lua, na sua escuridão, não apenas cria espaço. Ela ilumina sombras. Ou seja, ela finalmente faz você sentir o que vinha tolerando. Você pode sentir um aperto no estômago quando alguém te manda uma mensagem. Pode sentir ressentimento depois de assistir a algo, não pelo conteúdo em si, mas por ter dado sua atenção a algo que sua alma queria que fosse silêncio. Pode sentir um nó no peito ao pensar numa promessa que fez e que já não cabe mais. Isso não é coincidência. É o momento em que seu sistema reconhece um desequilíbrio energético. Nem todo mundo que se alimenta de você parece um vilão. Alguns simplesmente ficaram tempo demais. Você não precisa reagir hoje à noite. Não precisa cortar laços, queimar pontes ou purgar tudo. Mas precisa testemunhar. Precisa rastrear o que te esgota. Uma vez que você vê, não consegue mais deixar de ver. Essa lua não está aqui para te punir. Está aqui para devolver sua energia ao seu verdadeiro dono, você. Só que ela não vai ser entregue de bandeja. Você vai ter que reavê-la, não de uma vez, mas pedaço por pedaço, dizendo não, ficando fora de velhos ciclos, suportando o desconforto da abstinência. Aos poucos, conforme a lua começa a crescer de novo, você também vai crescer. Seu eu verdadeiro não performa. Ele emerge no escuro. A ilusão mais perigosa que carregamos é aquela que vestimos tão bem que esquecemos que não é nossa. Todos os dias, sem perceber, você coloca uma versão de si mesmo. A que sorri quando está cansada. A que concorda quando discorda. A que diz que estou bem enquanto a alma por dentro se desfaz em silêncio. E o mundo recompensa essa versão. A versão filtrada, eficiente, digerível, que cabe, que se explica, que faz sentido. Mas essa lua não está pedindo por essa versão. Ela está arrancando-a de você. Porque o verdadeiro você, aquele que não performa, não se ajusta, não encolhe para manter a paz, não consegue aparecer com plateia. O verdadeiro você precisa de solidão. Não de silêncio, não de conforto, mas de solidão crua. Daquela em que não há feedback, nem espelho, nem roteiro a seguir. O você que pertence ao mundo sempre será mais alto, mas o você que pertence a si mesmo sempre será mais honesto. E é isso que está tentando entrar na noite. Mas não pode entrar num cômodo já lotado de barulho, opiniões, expectativas ou performance. Por isso tudo está se desfazendo. Por isso certas pessoas parecem distantes agora. Por isso as conversas soam ocas. Por isso até o seu próprio reflexo pode parecer estranho. Você não está sendo punido. Está sendo descascado. Camada por camada. Pensamento por pensamento. Identidade por identidade. Até que reste não o que você acha que é, mas o que você realmente é.